Olá pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Tô eu aqui, Maicon Lima. Eu tenho um compromisso com você de segunda a sexta-feira de trazer as principais notícias do mercado financeiro. Sempre no horário do meio-dia, sempre em até 10 minutos e sempre em vídeo no YouTube e em áudio e em texto nos grupos Tropa de Elite Financeira. Então vamos lá. O dólar e o euro vêm numa crescente nos últimos 30 dias, principalmente o euro. E o Bitcoin foi de R$ 49.500 nos últimos 30 dias para mais de R$ 63.500. Hoje é dia 10 de agosto de 2020, segunda-feira. Eu tô viajando, tô passeando, tô na rua com a minha família, mas não poderia deixar você na mão com as principais notícias. E eu quero dizer para você que o atual presidente do Líbano, o Michel Aoun, disse na sexta-feira que é possível sim que tenha sido causado por negligência ou por uma ação externa, como um míssil ou bomba, ainda em relação à explosão que ocorreu no porto de Beirute. Quem declarou foi o chefe de Estado durante entrevistas a jornalistas 3 dias após a catástrofe. Esta é a primeira vez que uma autoridade libanesa menciona a hipótese de uma ação externa ter causado a explosão. E nos Estados Unidos, a reunião de alto escalão da Casa Branca e democratas para tratar do pacote na semana passada está bastante longe de um acordo. Inclusive teve troca de acusações na reunião, mas durante o final de semana o presidente Donald Trump assinou 4 ordens executivas para manter parte dos estímulos concedidos para combater os efeitos econômicos da pandemia do coronavírus. Essa situação aí dos Estados Unidos sabidamente puxa as bolsas do mundo todo para baixo. Abre aspas, espero que investidores não vendam ações e confiem que serei reeleito, fecha aspas. Essas palavras são do Donald Trump. Aqui no Brasil, o Senado aprova teto dos juros do cartão de crédito e cheque especial. Essa notícia nós trazemos aqui na semana passada, nós acompanhamos a votação conforme já era previsto. Porém, os bancos esperam barrar o projeto na Câmara. O Rodrigo Maia aí já disse que pretende não levar para frente essa situação. E também, em se tratando de bancos, vamos falar de Caixa Econômica Federal, sobre o FGTS emergencial. A Caixa libera novos saques para trabalhadores, notícia aí do G1 de hoje, nascidos em julho, nessa segunda-feira. Cada trabalhador poderá sacar até R$ 1.045 de contas ativas ou inativas. Nessa etapa poderão ser pagos até 3,3 bilhões de reais. O investidor estrangeiro, pessoal, ingressou com 1,152 bilhões de reais em 5 de agosto na B3. E o investidor institucional ingressou com 548 milhões no dia 5 de agosto também na B3. E também no dia 5 de agosto, na B3, os investidores individuais retiraram 870 milhões de reais. O saldo é positivo em 51,1 bilhões de reais. E a China absorve quase 50% da carne suína exportada pelo Brasil. Mas a dependência da China não preocupa frigoríficos, diz a ABPA, que é a Associação Brasileira de Proteína Animal. E o Dória adia retomada de aulas presenciais em São Paulo para somente 7 de outubro, data anterior era 8 de setembro. Retorno nesse dia será opcional e condicionado à situação sanitária. Decisões do Dória, notadamente, refletem nos outros estados brasileiros também. E a reeleição do presidente da Câmara e do Senado é proibida, se você não sabia. Porém, para tudo se tem um jeito. Então essa questão da proibição da reeleição, de acordo com a nossa lei atual,
pode ser avaliada pelo STF, o Supremo Tribunal Federal. Pode ser aplicado o entendimento que permitiu a reeleição para presidente da República. Pessoal, a Telefônica Brasil, dona da Vivo, TIM e Claro, confirma acordo de exclusividade com a Oi. A Oi que tem as ações aí, eu sempre coloco em texto lá nos grupos, a ação é OIBR4 e sempre coloco um hashtag na frente. E esse acordo é para negociar a aquisição da Oi Móvel. O acordo é válido até a próxima terça-feira. Nos indicadores, o IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, é de 0,36% em julho. Vamos falar dos resultados e aí, em seguida, só para quem fica até o final, vamos para o momento do conhecimento, que é onde eu trago uma informação sobre renda fixa e sobre renda variável. Resultados. Vou trazer alguns aqui, pessoal, não vou trazer muitos para não ficar muito cansado. Eu ouvi a minha última live de sexta-feira e vi que ficou muita informação, mas eu quero trazer os resultados das farmácias, que cresceu 7,74% no primeiro semestre. Então, se estamos em pandemia, mas o faturamento das farmácias aumentou. Então, alguém sempre está ganhando. Multiplan, lucro líquido de 70,8 milhões no segundo trimestre, caiu aí 38,6% no ano. O Burger King registrou prejuízo de 186,7 milhões de reais. O EBITDA ajustado ficou negativo em 96,3 milhões. E as lojas Quero-Quero aqui de Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná não são muito conhecidas, mas ela captou no seu IPO, no seu Initial Public Offer, que é quando você entra lá na Bolsa de Valores, ela captou 2,23 bilhões de reais ao preço de R$ 12,65. Pessoal, e antes do momento do conhecimento, eu quero dizer para você que o ABC Brasil aprova aumento de capital de 28,8 milhões de reais com subscrição privada de ações para reforçar capitalização. ABC Brasil, que tem as ações aí ABCB4. E vamos então para o momento do conhecimento sobre renda fixa. Eu quero falar para você sobre a estratégia do potinho. Então, quando você começa a investir, você tem que definir a sua estratégia. E para definir estratégia, você define primeiro os seus objetivos. Qual que é o objetivo? Eu quero guardar um valor aqui, eu quero investir um valor para minha faculdade, por exemplo, no meu futuro. E definido o seu objetivo, você vai definir qual que é o montante que você precisa e automaticamente você vai ter também o prazo. Então, definido esses três fatores, o montante, o prazo, você vai conseguir também saber qual que é o percentual de risco quando você está aliado ao prazo. Então, defina bem, pessoal, as suas estratégias, colocando em cada potinho um tipo de investimento. Opa, eu preciso de investimento aqui para minha faculdade, eu preciso de um para não comprar mais carro financiado e preciso de um outro investimento, por exemplo, para, sei lá, fazer o meu intercâmbio de inglês na Inglaterra. Então, perceba que são três potinhos diferentes. E na renda variável, eu quero falar para vocês sobre 3 motivos para você conhecer empresas que pagam dividendos. Motivo 1. Dividendos é uma forma de gerar renda passiva. Motivo 2. O dinheiro trabalha por você e não você que fica correndo e trabalhando atrás do dinheiro. E o terceiro motivo é que os dividendos podem começar a pagar as suas contas e podem ser até, pessoal, a sua principal renda. Exemplos de pagadoras de dividendos, eu poderia trazer aqui a Petrobras BR, a Itaúsa, a Qualicorp, a MRV, a Klabin, por que não, a BB Seguridade e o Bradesco, entre várias outras. Lembrando que nenhuma informação passada aqui é indicação de investimento e rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Vamos fechar com a frase do Thomas Edison: nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez. Uma ótima tarde e uma ótima semana a todos e a todas. Tchau, tchau.